Tiagão merece mais salva de palmas, se garantiu nos avisos aí, viu? Massa, obrigado, Tiagão. Bom dia! Queria primeiro louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Juntos. Obrigado, Luizão, Vitória, toda a equipe aí da galera do Radical pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui e ter um tempinho de qualidade com vocês. Eu quero ter um tempo de palavra aqui, de meditação nas escrituras, de reflexão. Então, meu pedido para você que está aí, de repente você trouxe o celular, está com alguma coisa que está te dispersando. O meu pedido aqui é para que você se desligue um pouco de quem está ao seu redor. A maioria do dia a gente aproveita de várias maneiras e talvez uma pequena forma, né, um pequeno fragmento, é o tempo de palavra, é o tempo de pregação. Então, gostaria de verdade que vocês se concentrassem com educação, com zelo, para que a gente pudesse aproveitar esse momento da melhor maneira, beleza? Posso contar com vocês? Faz assim, ó. Compromisso fechado, beleza? Umas 4 pessoas fizeram assim, beleza? Posso contar com vocês? Amém, coisa boa. Muito feliz de estar aqui, tem uma galera conhecida, né? Os brother lá, que moram lá pertinho lá do campus da IBC. Os amigos de fora da cidade que vieram para cá de longe para vir para esse acampamento. Tem alguém que está vindo, o Luizão já perguntou ontem, mas só para perguntar, está indo para um acampamento pela primeira vez na vida. Levantar uma salva de palmas para essa galera corajosa, rapaz. Coisa boa. Com certeza a nossa oração é para que seja um tempo marcante para você positivamente, claro, né? Bom, galera, não quero me delongar muito, mas eu quero fazer um tempinho de conversa com você, muito simples. O nosso tema de manhã, agora, e aqui a gente já teve a construção e a introdução ontem do Luizão, e o Luizão falou sobre uma palavra ontem, muito especial e muito importante para todos nós. O Luizão falou sobre sonhos. E aí o Luizão, digamos assim, que concluiu a palavra dele, o sermão, dizendo que o não de Deus é muito importante. E aí eu lembro de Atos, no capítulo 16, no verso 6, que Paulo e Silas são proibidos pelo Espírito, ou são interpelidos. Eles recebem ali uma visitação do Espírito Santo de Deus, para que eles não pregassem numa cidade de maneira específica. Então Luizão trouxe um pouco disso para todos nós ontem, dizendo que o não de Deus é importante. Alguém está entendendo? Vocês entenderam isso? Ouvir não é difícil às vezes é chato ouvir o não do pai, da mãe, do responsável, do amigo, da amiga. Não é chato às vezes receber o não? Mas o que o Luizão quis falar ontem é que o não, apesar de doer em nós, ele é parte importante do nosso relacionamento com Deus. Amém? Massa. E um pouco do que a gente vai conversar hoje é: e se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço? Repita comigo: e se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço? Em silêncio, pensa aí contigo um pouquinho. Qual é a importância nos dias de hoje de ser um cristão? Não precisa responder, não precisa olhar para o lado, não precisa conversar com alguém. Só com você mesmo. Qual a importância de ser um cristão hoje? Se você é um cristão ou uma cristã, a sua vida na sua escola faz a diferença? Se você é um cristão dentro de casa, a sua vida, ela é importante, os seus hábitos, os seus comportamentos, porque você é cristão, influenciam. E é claro que o convite para você pensar nisso, não é só você que de repente já faz parte de uma igreja e de uma iniciativa de fé muito clara, mas para você que não faz parte ainda de uma igreja, não se identifica com Jesus e acha que esse papo de fé é uma história da carochinha, o meu desafio aqui hoje é para que você fique atento, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo de Deus à noite, é o mesmo que é de dia, não é verdade? O mesmo Espírito Santo de Deus quando a gente está tocando, é o mesmo Espírito Santo de Deus quando você está ouvindo e recebendo o sermão e a palavra. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. E por não subestimar a ação do Espírito, pelo menos eu creio que o Senhor pode falar poderosamente com alguns aqui. Quem sabe com muitos, quem sabe com todos,
Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu não preciso da aprovação de vocês para isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus age, atua e fala aos nossos corações. Se uma pessoa, um menino ou uma menina for edificada, a palavra de Deus fala que isso é muito importante. Se todos nós aqui formos edificados, isso também é muito importante. Mas eu queria te pedir que você ficasse atento. E eu já quero começar esse sermão conversando com você, não só fazendo essa pergunta: e se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço? E se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço? Eu já quero começar esse tema e essa pregação de trás para frente. Eu já quero com você compartilhar aquilo que através das Escrituras Sagradas nós acreditamos que seja uma resposta. O sedento não seria saciado. João capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher, e essa mulher está procurando, pegando água, e Jesus se coloca como alguém que é a fonte de água viva e que saciaria a sede da vida dela. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, nós não saberíamos o que seria entregue. É Lucas 22, versículo 27, que diz que entre vós sou como aquele que serve. Jesus fala que ele veio para servir. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, o faminto não seria suprido. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, o nu não seria vestido. Os redimidos do Senhor se encontrarão com Ele e trarão à tona uma circunstância. E Jesus fala que é importante que quando alguém esteja preso, alguém vá visitá-lo. Jesus fala que faz parte da característica de quem Ele é, que quando uma pessoa se encontra nu, seja vestido, você seja um promotor, seja uma provisão de vestimenta, de auxílio. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, os maus não poderiam ser curados. Que inferno gritante é poder viver apenas escravizado por um mundo onde a maldade reina. Os filhos de Deus são sinal vivo da bondade de Deus. Alguém está entendendo? Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, os rejeitados não seriam incluídos. É na parábola do grande banquete que Jesus nos ensina que Ele convida pessoas especiais para fazer parte de um momento de mesa, um momento de festa, mas os convidados deles rejeitaram. E a Bíblia fala que o Senhor, no caso fazendo uma alusão a Deus, fala para que Ele convidasse todo mundo que estivesse de fora da festa e que inicialmente não foi convidado para a festa. Jesus nos ensina para que a gente convide os mancos, os coxos, os aleijados, aqueles que de alguma maneira são excluídos do primeiro convite. Se os cristãos não fossem comprometidos, os rejeitados não seriam incluídos. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, o coração de pedra não se tornaria em coração de carne, como o profeta Ezequiel inicia esse capítulo dizendo que um dos objetivos da glória de Deus nessa terra é para que eu e você, na consciência e na condição de, mesmo sendo humanos, sermos frios, maldosos, indiferentes com o outro. O profeta Ezequiel está anunciando aquilo que Jesus iria cumprir de maneira pessoal e viva. Nós transformaríamos o nosso coração de pedra em coração de carne, em coração vivo, em coração que ama, em coração que tem afeto, em coração que respira, porque entende a convocação de Deus para a nossa vida. Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, eu já queria continuar lhe dizendo que nós não saberíamos a riqueza que significar ser um cristão humilde. Mateus 20, 26, 27 diz que todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que ele seja servo. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o quê, gente? A gente acabou de cantar isso. Você quer ser o primeiro? Jesus nos ensina que nós devemos, na verdade, sermos o último. Você quer ser grande? A Bíblia nos ensina que nós devemos ser o quê? Pequenos. Mas isso talvez na sua realidade é uma coisa que você acha que não tem a ver com você, porque afinal de contas você
é um adolescente, você não precisa se comprometer com o serviço. Você é uma adolescente, você não precisa se comprometer com a igreja. Você é um adolescente, você não precisa se comprometer com verdades de Deus a respeito da nossa história, que nos convocam para sermos servos. Mas antes de ser o Senhor nos convocando para ser servos, é o Senhor nos chamando para que a gente conserve a nossa vida. Você quer ser gente boa? Seja uma pessoa que serve os outros. Já reparou que quando existe um estado, uma consciência, onde eu e você não estamos olhando o outro como semelhante, não estamos olhando o outro como alguém que nós podemos o servir ou a servir, naturalmente nós entramos numa zona de julgo e nós colocamos o outro como inimigo. Nós podemos colocar a outra como inimiga. Quem aqui tem uma inimiga? Levanta a mão. Vocês estão com vergonha. Quem aqui tem pouca inimiga? Pouca inimiga. O meu amigo aqui tem 10. Quem tem muito inimigo? O desafio não é você ter um inimigo. O desafio é você aprender que muitas vezes amizades não dão certo, muitas vezes pelo motivo certo. Presta atenção, muitas vezes amizades, onde você tem pessoas que se tornam inimigas, é porque você precisa entender o motivo certo. Uma coisa é quando alguém começa a te julgar e te oprimir, pedindo para que você repita comportamentos, maneiras de falar, gestos, e quando isso se torna algo opressor, quando isso se torna algo muito chato, muito maldoso com você, quando alguém não respeita suas debilidades, alguém não respeita o seu espaço, alguém não respeita o fato de você ser uma pessoa X ou assado, muitas vezes a gente não entende porque pessoas se tornam não mais amigas, mas é porque eu e você sentimos. Lembra que o objetivo de Deus é transformar o nosso coração de pedra em coração de carne, mas isso não significa que nós somos totalmente frios. A gente sente quando o outro fala mal de alguém. Quem é que gosta quando alguém fala mal de você? Ninguém gosta. Quem é que não gosta quando você descobre que aquela sua amiga, entre a sua amiga, está falando mal de você? Você acha legal? Você não acha legal. Você acha chato? Não é muito chato isso? Alguém já passou por uma situação assim? Você ouviu alguém falando mal de você? Você ficou muito triste? Mateus no capítulo 12, Jesus diz que ele vai trazer à tona, ele vai trazer a juízo toda palavra inútil ou toda palavra maldita, sabe? Porque existem palavras lançadas sobre mim e sobre você que infelizmente elas fazem não só uma visitação, mas elas fazem morada. E porque essas palavras fazem morada no nosso coração, nós ficamos magoados, nós ficamos ressentidos. O que é um ressentimento? É um sentimento repetido. Já parou para pensar algumas vezes, algumas pessoas chegam perto de você, e no lugar de você se concentrar no tempo presente que aquelas pessoas estão chegando perto de você, você está lembrando de sentimentos que pessoas te causaram, e aquela presença já não é tão legal, e aí você começa a lembrar. Eu queria dizer isso para você, que isso é um pedacinho do inferno. É um pedacinho do mau uso da vida que Deus nos deu. Porque ou coisa ruim é você se acordar, é você ir para um colégio, é você ir para a faculdade, você sair com seus amigos, você passear, você fazer muitas coisas. E nessas muitas coisas que você faz, você não se sentir à vontade, porque você já sabe de sentimentos que pessoas vão ter com você. Você chegou atrasado 10 minutos. Você estava chegando e você viu pessoas cochichando sobre o seu atraso. Mas elas são tão erradas quanto. Elas podem errar da mesma maneira. Mas esses ressentimentos, essas coisas que parecem pequenas, mas não machucam, a Bíblia diz, Jesus nos diz, que Ele vai trazer à tona. Porque é necessário que eu e você entendamos o reino de Deus como um processo de crescimento, um processo de maturidade. E sabe quando a gente fica mais maduro, o que é que acontece? A gente começa a melhorar a vida da outra pessoa. Quando a gente começa a ficar mais maduro, a gente começa a ajudar também a outra pessoa. Ou deveria ser assim, não é verdade? Mas na prática, nem sempre é assim. Muitas vezes a gente cresce com a idade, a gente cresce no tamanho, mas a gente ainda continua sendo um atrapalhador da vida dos outros. E a gente continua sendo um atrapalhador não só da vida dos outros, mas do Espírito Santo. Alguém está entendendo? Se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, órfãos e viúvas
não seriam pessoas principais para aquilo que Jesus fala como religião de Deus. É Tiago 1:27, onde a Bíblia diz assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura, diga pura, imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Repita aí: e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago está falando que tem dois tipos de pessoas aqui que fazem parte da religião de Deus. Que tipos de pessoas são? Uma, órfãos. Repita aí: órfãos. E quem mais? E as viúvas. Vocês não conversaram, e é claro que acampamentos, eu contava na idade de vocês, gente. Irmãozinho, vocês dois, dá para parar de conversar, pai, está me atrapalhando aqui, pode ser? Pô, não, beleza, tu pode falar mais baixo, pode ser? Tranquilo? Pode ser, né, vocês dois, né? Então, galera, o seguinte, eu não sei se você já percebeu, é claro que a euforia dos primeiros dias de acampamento fazem isso. A gente está mais ligado em conhecer algumas pessoas e brincar. Ontem tinha uma galera eufórica na brincadeira noturna, né não? Teve uma galera que chegou para mim hoje de manhã já cedo, contando várias histórias, que viu águia, que viu um avião aterrissando aqui. Cara, e teve uma prova. A galera assim, começa a mentir, né, do nada. Mas é brincadeira. Mas uma das coisas que talvez você só vai perceber com o tempo é quem são as pessoas de verdade. No começo de acampamento, muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente começa a fazer o julgamento das pessoas, assim como numa escola, numa festa. Muitas vezes a gente faz o julgamento pelo que a pessoa veste, por como a pessoa veio, a cor do cabelo, a maneira que a pessoa anda. E a gente acha uma pessoa mais descolada e outra não. Mas isso é normal, são as primeiras impressões que eu e você temos. Mas algumas coisas vão começar a acontecer, isso é natural, quando você começar a descobrir que ao seu redor tem pessoas que estão talvez passando por um momento muito difícil de depressão. Quando ao seu redor tem pessoas que começam a passar por um momento difícil porque elas estão se automutilando. Elas estão se cortando porque elas não aguentam mais a vida. E você se pergunta: mas por que? Mas eu vivo a minha vida tão bem. E você não consegue responder porque outras pessoas não conseguem se sentir bem como você consegue se sentir. Com o tempo, talvez você vai começando a perceber que você vai olhando para as pessoas para além do andado, para além do cabelo, para além da vestimenta, e você vai começar a perceber algumas contingências, necessidades ou situações que pessoas estão passando. Talvez vocês não conheceram, mas existem adolescentes, meninos e meninas aqui que são órfãos de pai e mãe como eu, que não têm mais pai nem mãe. E talvez você fique um pouco perplexo, mas para que você possa entender e saber lidar, você vai começar a ouvir, e escutando você vai começar a fazer parte do mundo daquela pessoa. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo para nós é que é importante ter sensibilidade, é que é importante ter um pouco de humildade para compreender que o mundo não gira ao nosso redor, que o mundo não gira só a respeito das nossas convicções, que o mundo não gira só em razão das nossas expectativas, mas que a gente vai aprender ao ser o outro quando a gente começar a perceber situações. E creio eu que em Deus a gente vai começar a perceber aos poucos, porque já começamos a fazer isso, a perceber situações e o porquê que Deus te trouxe para esse lugar. O porquê que Deus te permitiu vir para esse lugar. Tiago está reforçando para a igreja de Jesus. Tiago está dizendo, convocando o reino de Deus a se importar com pessoas que sofrem. Órfãos e viúvas são pessoas que de alguma maneira perderam pessoas muito especiais na sua caminhada. E agora o que é que Tiago está propondo para mim e para você? É que vocês sejam parte da resposta a essas pessoas que estão passando por algum tipo de tensão ou trauma. Tiago está falando que eu e você precisamos nos importar, porque o que Deus se importa precisa ser aquilo que a gente se importa também, não é não? Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus se retirou para ficar em silêncio e ouvir o Pai. E por que é que a gente está achando que a nossa vida com Deus, a nossa vida em igreja, a nossa vida com Jesus também não precisa fazer isso? Talvez eu e você estamos sendo influenciados por um tipo de evangelho, que eu diria um evangelho classe média, que a gente acha que o que Jesus quer levar a gente a ser é alguém que não tenha muito, mas também não tenha nada. E a gente se acostume em viver em grupos sociais,
onde a gente, ao se adaptar à nossa condição de vida, a gente pare de fazer aquilo que Jesus nos chamou. Essa é aquilo que o apóstolo Tiago está falando sobre ser a religião pura e imaculada do nosso Senhor. Meu amigo, eu decidi começar de trás para frente respondendo essa pergunta. Mas queria dizer para você, principalmente, que já veio a alguns acampamentos, que frequenta esse ambiente chamado igreja e que escuta sobre Jesus o seguinte: que não é possível que eu e você, que dizemos que nascemos de novo, que conhecemos a pedra fundamental, o angular que é Jesus Cristo, não ficarmos indignados com a realidade que nos cerca. Não há o que dizer sobre o homem mau, mas o que dizer sobre nós quando nós somos omissos. Quando o centro da nossa vida só são as nossas preocupações. E aquilo que está ao nosso redor, que clama por justiça, que clama por serviço, e a manifestação dos filhos de Deus, o que fazer? Jesus, quando está falando à multidão em Mateus 24, ele apresenta a decadência do homem como sendo a falta de amor. Será que hoje em dia você consegue perceber isso, que nós estamos vivendo uma sociedade que tem a falta de amor? Talvez alguns aqui, talvez não todos, mas eu já conheci um menino que se tornou um amigo. Quando eu falo amigo, eu tinha a oportunidade de deixar esse menino, que ele era filho de um grande amigo meu na escola. Ele com 17 para 18 anos, na porta de casa. Ele morava ali na Praia do Futuro, era surfista, era skatista. Na porta de casa ele foi assassinado com 12 tiros. De repente, simplesmente porque alguns adolescentes, ao se batizar numa facção, como prova disso, precisam fazer algo para que eles digam para a facção que eles foram batizados e eles mataram uma pessoa. Você tem dúvida que o amor esfriou? Você tem dúvida de que quando eu e você, que vivemos nessa cultura do cancelamento, quando nós nos posicionamos ou colocamos uma opinião na internet e vem meio mundo de gente desejando o inferno para a gente, você e eu ainda temos dúvida de que o amor esfriou? Jesus está dizendo que um sinal real da nossa humanidade, decadente do relacionamento de Deus, é a falta de amor. E ele resume o plano da redenção dessa maneira. E nesse amor nós falhamos. Então, meu querido, minha querida, nós não podemos achar que a nossa missão se limita a pacificar a nossa mente quanto aos dissabores e frustrações da vida, porque o nosso cabo carregador quebrou no acampamento Radical 2022. Reduzir a nossa missão a ficar frustrado porque o monstro não me pegou pode ser, durante um tempo, algo muito saudável, mas a gente não pode só focar nisso. Eu e você não podemos ficar calados e atrás do medo e da insegurança de conhecermos e nos aprofundar diante de Deus. Uma das perguntas hoje mais importantes da nossa sociedade é quem eu sou. Pensa aí de novo com você aí, quem você é, rapidinho. Bota assim na sua cabeça. Pensa rapidinho aí com você qual é o seu propósito. Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes. Mas o pior não é ouvir a pergunta, é pessoas quererem impor qual é o seu propósito. Mas eu quero te dizer o que é que Efésios 2, capítulo 2, dos versos 8 a 10 falam. E eu queria te dizer, caso você não ache que tem um propósito de vida, que você não tem uma função, que você não é digno de nada, o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você temos uma família celestial. Entre os versos 8 e 10, Paulo está nos dizendo que nós fomos criados para realizar as boas obras que antemão o nosso Pai preparou para nós. Caso você tenha dúvida, caso você nunca ouviu nada sobre o que é que você precisa fazer nessa terra, Paulo está respondendo isso para alguns, que talvez esses alguns estejam aqui. Mas Paulo está falando não só uma resposta para alguns, mas Paulo está dizendo que Deus, na sua infinita grandeza e amor, convocou os seres humanos para realizarem as boas obras que o Pai antemão preparou para todos nós. Amém?
Se você tem dúvida, se você acha que isso não é verdade, experimente viver, que você vai ver que isso é a loucura. É a lombra mais profunda que você pode ter na sua vida. É você ter a liberdade de poder escolher e dominar o seu corpo e tudo aquilo que você sonha e quer fazer. É isso que Paulo fala a respeito de mim e a respeito de ti. E eu quero dizer para você que se de uma maneira simples a gente respondesse, se os cristãos não fossem comprometidos com o serviço, a gente tinha todas essas questões. Então, para você entender, o cristão tem utilidade nesse mundo. O cristão, ele tem um serviço nesse mundo. É Mateus 5 que Jesus nos diz que nós fomos chamados para ser sal e o que desse mundo? Sal e o que? Luz e o que? Jesus está dizendo que se esse sal não tiver gosto, de nada vale. Você já foi para um churrasco e você viu uma pessoa que gostava tanto de sal que ela estava chupando só o sal igual um din-din? Você nunca foi para um churrasco assim, uma pessoa com sal na boca, com 2 goles d'água depois, né? Mas o sal faz sentido. Ilustração simples para você entender que o sal só tem sentido se tiver aonde? Na carne. A carne vai ganhar sabor com o sal. É Colossenses que Paulo também está dizendo que a gente precisa ter temperança, porque nem dá para a gente colocar pouco sal, e se colocar sal demais, estraga. Então eu e você não fomos chamados para ficar bitolados vivendo na escola, perturbando os outros toda hora, 24 horas, para que as pessoas entendam o Jesus que muitas vezes nem a gente entende direito, né, não? Tampouco o convite não é para que você seja alguém apático. O convite não é para que você seja alguém que não se abra. E isso não necessariamente quer dizer que você precisa de uma performance para ser sal e luz lá no lugar onde Deus te colocou. Você não precisa de um microfone desse na mão. Você não precisa ser um líder de GR. Tudo isso é importante também. Você não precisa ser um músico, uma cantora importante. Você precisa de caráter antes de tudo. Porque você pode ser um músico bom, não pode não? Mas sem caráter funciona? A música é boa, não é não? Mas o caráter. Você pode ser uma menina legal, estilosa, crente, worship, das calças pretas, Vans, que fala bonito, faz uns rios só de Bíblia. Pá, 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 pá. Mas se não tiver caráter, dá certo? Dá não. Por quê, gente? Porque o que sustenta a mim e a você é Jesus. E uma evidência da visitação de Jesus na minha e na sua vida, quando a gente olha para Romanos 7, a gente entende que Deus enviou um poder capacitador para que eu e você pudéssemos caminhar na nossa fé, que se chama Espírito Santo. E esse poder capacitador faz com que eu e você agora tenhamos caráter. A gente mentia, e agora que a gente tem o Espírito Santo, a gente tem força para não mentir, não é não? É difícil, não é não? Eu, na idade de você, já era campeão pan-americano de mentira. Na idade desse meninozinho aqui, com 8 anos de idade, meu filho, eu mentia que o bumbum batia palma. Fora eu, gente, fora eu, silêncio agora aqui no estádio, ó, silêncio no estádio. Já tem uma galerinha que tá... Gente, não incomoda não, eles estão dormindo, eles estão orando pela minha vida. Incomoda não. Fora eu, alguém aqui mentia pouco? Fora eu, alguém aqui mentia pouco? Fora eu. Fora eu, alguém mentia médio? Mentirazinha médio. Fora eu, que era campeão pan-americano. Tem alguém aqui que já foi campeão mundial de mentira? Levanta a mão aí. Paulo fala lá em Efésios também no capítulo 4, que aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava, não roube. Gente, olha aqui para mim, ó. Mais novo do que vocês, eu estudava numa creche, eu lembro como se fosse hoje.
O que separava uma sala da outra era um biombo. Biombo é uma peça de madeira. Imagina essa tela aqui que tem um multiverso ali, de madeira, que tem 2 rodas para que ela seja móvel. Então, entre a roda e o negocinho de madeira tinha um espaço. Meu filho, desde novo, eu meti a mãozinha assim, ó, na outra sala, ó. Era torta assim, até hoje eu lembro, ó. Puxava assim, ó. E vinha, era muito brinquedo. Novo. Até que um belo dia, minha mãe se tocou que tinha uns brinquedinhos novos em casa. Cheio de brinquedinho novo em casa. Aí a minha mãezinha, rapaz, que brinquedo bonito. Comprou aonde? Tá trabalhando, é? Meu filho, foi só uma chinelada na minha mão para nunca mais. Só uma chinelada. O que Paulo está dizendo é que sobre mim e sobre você, independente de quem somos, mas de acordo com o convite que aceitamos e que entendemos e que agora podemos viver, o Espírito Santo é um poder capacitador para que eu e você não façamos mais isso. Ah, filhos, mas tem um negócio que eu não controlo. Eu posso controlar várias coisas. Eu controlo não pegar uma coisa que não é minha. Eu controlo até, sei lá, não mexer no celular. Eu controlo não pegar a caneta de ninguém na escola. Eu controlo até os pum. Tem uns irmãos falsos, vale nada, que controla, viu, gente? Isso é perigoso. Porque quando ele controla, ele deixa você vivenciar esse luto, sozinho. Perto de você, ele não faz barulho nenhum, tá igual esse rapaz aqui, olhando para mim, calmo. Mas só no invisível e no escondido tá saindo coisa dele, ele não fala nada para mim. Se você é educado, saia, se retire. Tá entendendo, macho? Ah, filhos, que eu controlo isso, controlo aquilo, mas tem coisa que eu não controlo. Olha aqui para mim, ó. Lembra no teu coração aí coisas que, sei lá, 2 anos atrás tu falou assim, eu não vou mais fazer. Que tu foi pego no flagra. Fora eu, alguém foi pego no flagra fazendo alguma coisa que não era para fazer. Gente, eu era tão mentiroso que era pego no flagra, ainda falava para a pessoa que aquilo que ela estava vendo era mentira. A Bíblia fala que a gente tem um poder capacitador para isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ama tanto, ele está tão perto de nós, que ele até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é como se ele traduzisse a nossa vontade. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu orava e começava, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pelas tuas bênçãos, oração bonita, pelas tuas maravilhas. Senhor, tu és soberano. Isso antes de dormir. Aí do nada, Senhor, o Senhor abençoa o time do Ceará, e eu me perdendo na oração. Senhor, rebaixa o time do Fortaleza, Pai, tu sabes. Não, gente, eu fazia isso, mas eu pedi perdão a Deus, amém? Tô perdoado, né? Eu começava a orar uma coisa, tipo fora eu, alguém começa a orar uma coisa, se dispersa, no outro dia termina a oração acordando, bocejando. Sim, né, Davi? O negócio é sério. Amigos, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso poder capacitador, ele nos ama tanto, que ele está à disposição de morar em nós. É isso que Atos fala no capítulo 17. Que Deus não escolheu o quê? Templos feitos por mãos humanas para habitar mais a minha e a tua vida e a tua história. Meus queridos, o tema desse acampamento é muito especial. E o Luizão perguntou ontem, muita gente já assistiu o Doutor Estranho, muita gente aqui conhece o universo da Marvel, tudo que a galera faz, os vários universos, mas é para dizer para você que eu e você somos pessoas assim também. Essa brincadeira falando sobre quem nós somos, alguns maus hábitos ou maus comportamentos, ou coisas que a gente acaba fazendo sem que a gente queira, mais faz.
É para dizer que eu e você somos assim. Somos multiversados. Nós somos com vários universos dentro de nós. Uma hora nós podemos mentir, criar um personagem. Era outra coisa que eu era muito habilidoso. Teve uma época com um super-herói que não é da época de vocês. Eu fiz a roupa dele para ser igual a ele. É claro, vocês já viveram isso. Já viram muitas pessoas e crianças assim. A gente se identifica com o personagemzinho da novela, a gente quer ser, não é não? A gente se identifica com o personagem do filme e a gente quer ser, não é não? De repente tu tá sozinho fazendo as coisas do cara. Sozinho em casa. Chega uma pessoa e te vê, esse menino tá doido. Não, e o pior é quando a menina incorpora uma menina assim, artista da novela. Não que você não seja mais artista do que ela. Aí você começa a andar igual a ela, sozinha. Aí ela tá com aquela roupa tal, tu bota uma roupa nada a ver, mas na tua cabeça a roupa é igual a dela. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você é multiverso por quê? Porque você tem a capacidade de pensar, e até a ciência nas suas várias maneiras nos ajudam a isso. Porque nós somos seres pensantes. Nós somos seres pensantes. Nós temos a capacidade de nos colocarmos em vários personagens, não é não? Eu e você, às vezes, desejamos coisas porque nós estamos insatisfeitos. Rapidinho no silêncio aqui desse momento, ó. Qual parte do seu corpo te incomoda? Não precisa dizer. Qual parte do seu corpo que, se você pudesse, você mudaria? Qual parte da sua história você cortaria e você não queria mais? Porque nós somos seres desejantes. E aí um cara que ajudou demais a humanidade, chamado Sigmund Freud, ele vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação. Na minha opinião, é uma espécie de diálogo com o apóstolo Paulo, quando em Romanos 7 o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz. Porque dentro de nós habitam várias imaginações. E nós somos assim, universos onde a gente se coloca muitas vezes nele. A gente fala assim, eita, e se daqui a 5 anos eu for uma pessoa tal? Se eu for médica? E se daqui a 5 anos eu for um policial? E se daqui a 2 anos eu ainda estiver solteira, meu Deus? E se daqui a 10 anos eu for um bandido? E se daqui a 20 anos eu for pobre? E se daqui a 15 anos eu fazer a cirurgia de mudança de sexo? Como vai ser minha vida? Talvez eu e você muitas vezes nos imaginando assim, enfrentando dilemas, enfrentando dúvidas, porque por natureza, é questão ontológica, a natureza do nosso ser, nós somos pessoas, somos seres pensantes, com capacidade de nos colocar dessa maneira. A Rafilski, então, sem querer matar o meu amor por quadrinhos, pela Marvel. O que são super-heróis? É uma maneira da gente sublimar o nosso sofrimento. Talvez para umas linhas da psicanálise que eu gosto muito. Eu gosto muito de entender assim também. O que são os super-heróis? São maneiras que a gente tem de sublimar as soluções que são reais, mas que a gente não pode. No fim das contas, gente, vocês amam, mas o super-herói está aqui? Quem é que vai ter que pagar as contas de você, é o super-herói? Você vai conseguir sair do multiverso da liseira e ir para o multiverso da riqueza amanhã, do nada? Então você tem que fazer o quê, preguiçoso? Trabalhar, meu filho. Então a realidade é que Cristo, em todas as opções de personalidade e de sonhos que você tem, Cristo se faz presente, amém? E eu quero finalizar, se você quiser anotar aí, tem muita gente anotando, isso é muito massa. Lá no livro de Marcos, no capítulo 5, tem um cara que é multiverso. O cara tem 2000 multiversos nele. A Bíblia fala que existe uma história que se passa na cidade de Gadara, que é uma espécie de cidadezinha dentro da Decápolis, na antiga Grécia, onde existe um cara que ele está endemoniado. E esse cara endemoniado, ele é rejeitado pela sociedade, porque ninguém consegue prender esse cara, ninguém consegue segurar esse cara. Esse endemoniado de Gadara é conhecido como alguém que a sociedade já tinha esquecido, e ele tinha livre acesso, passos livres naquela cidade, porque ninguém
queria se encontrar e conviver com aquele cara. A Bíblia fala que quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado vai ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que Jesus expulsa os demônios, e a Bíblia fala que eram aproximadamente 2.000 demônios, era uma legião. A linguagem, a tradução do grego é para dizer que essa legião é uma linguagem militar, é uma linguagem utilizada para falar sobre quantidade numérica muito grande. E eram 2.000 demônios. Você fala, Rafilski, bacana essa história, acabando a pregação agora, falando de Jesus também, que bom, que massa, mas é para dizer isso para você. Talvez você fale assim, essa história não é para mim, que eu não estou endemoniado. Essa história não é sobre o meu futuro, porque eu não vou ficar endemoniado. Essa história não é sobre a minha família, porque não tem nenhum endemoniado. Essa história não é sobre o acampamento, porque a gente não está endemoniado. E uma interpretação possível é que esses 2.000 significam 2.000 coisas dentro dele, que se chamavam demônios, mas que independente de eu e você estarmos ou sermos possessos, eu e você podemos ser associados à vontade do mal na nossa história e na nossa vida. Que multiverso você habita? Em que universo você habita? Os seus sonhos, suas vontades, seus desejos traduzem que tipo de pessoa? Nosso objetivo aqui não é encher tua cabeça de religiosidade. Mas como é que você se vê? O crente? O não crente? O dilema? Será que eu creio em Jesus ou não creio? Será que eu gosto disso ou daquilo? Será que eu tenho que me comportar assim ou desse jeito? A palavra de Deus fala que quando Jesus expulsa aquele cara fica extasiado, ele quer seguir Jesus. Quem aqui quer seguir Jesus? Existe um capítulo na Bíblia que um cara que queria Jesus, Jesus faz o que com ele? Sai fora, meu chapa. Diga aí, sai fora, meu chapa. A Bíblia fala assim, aquele cara queria seguir Jesus, Jesus mandou ele para um lugar. E eu acho uma das interpretações mais legais e possíveis desse texto é que Jesus manda aquele cara para casa, mas poucos comentários teológicos que não se resumem ao poder de Deus. Muitos falam sobre o poder de Deus para expulsar demônios, glória a Deus, Jesus tem poder. Mas sabe uma das coisas que Jesus tem poder e faz com aquele cara? Guarda isso no teu coração. Aquele cara volta para casa, porque na sua casa, porque no lugar de onde você veio, na relação com seus parentes, na relação que você construiu de infância, lá mora muita coisa da sua essência. Talvez aquele cara que queria Jesus, ele poderia ser lá a multidão e seguir Jesus. Ele poderia fazer uma turnê com Jesus. Ele poderia ir para vários lugares do mundo com Jesus. Mas talvez aquele cara não lembrava que porque ele estava endemoniado, ele tinha uma família. Ele tinha uns pais. Talvez ele tinha uma esposa e filhos. Jesus também nos cura e nos liberta, gente, para que eu e você possamos viver um multiverso, um universo que se sobrepõe a todos os outros. E nesse lugar, Jesus é rei. E nesse lugar, nesse universo que Jesus é rei, independente da sua profissão, meu querido e minha querida, independente das suas escolhas, independente daquilo que você vai ter como sustento financeiro, daquilo que você tem como sonho e futuro, daquilo que são os seus dilemas e dúvidas, presta atenção aqui, ó. Jesus é uma verdade que se sobrepõe a todos os multiversos, a todas as dúvidas, a todos os personagens, a todos os dilemas. Se você não sabe quem você é, foca em Jesus. Se você não sabe como andar, anda como Jesus. Se você não sabe como sonhar, olha para Jesus. Se você não sabe o que desejar, olha para Jesus. Se você não sabe o que falar, fala o que Jesus fala. Porque Ele é, em resumo, o exemplo de ser humano que eu e você precisamos ter. Não tem como se encontrar com esse universo de Jesus e nesse universo não existir serviço. Serviço é parte natural daqueles que foram servidos por Jesus. Jesus te serviu, amém? Qual é teu papel? Servir.
Só que eu e você ficamos viciados em quebrar a lei, achando que igreja é lei, religião é lei, falatório dos outros é lei. E a gente se tornou especialista, muitas vezes desejando ser cristão, em quebrador de lei. Paulo fala que sobre nós habita a lei do pecado, a lei da carne. Só que ele fala que agora existe uma nova lei, que se sobrepõe a essa antiga que é da carne, a lei do Espírito de Deus. E porque a gente se acostuma em quebrar a lei, muitas vezes, já viu aquele ditado, só aprende na dor, não vem pelo amor, aprende na dor, sabe por quê? Não é porque Deus quer te bater, é porque a lei se dá semeadura. Se você quebra a lei te quebra. Galera de Sobral já sabe, o cinto de segurança é para te punir ou para te proteger? É para o quê, galera? Só que é massa ter o estilo de vida do garotão que não usa o cinto de segurança, porque acha que o cinto de segurança é limitador do nosso prazer. Mas o cinto de segurança é para punir ou para proteger? Então a lei é para proteger, não é não? Hebreus 12 que fala que o filho ama a disciplina. Agora lascou. Quem não ama a disciplina não é filho. E faz parte do cuidado de Deus para a nossa disciplina que nós cristãos sejamos servos. Que a gente sirva a esse mundo. Para que a gente seja uma resposta viva de todos os universos que esse mundão pode apresentar. O de Jesus é o que é a resposta para as suas angústias. Amém? Você pode orar comigo, baixar a tua cabeça agora? Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvo, Pai, porque nesse tempo o Senhor tem nos permitido presenciar. O Teu Espírito Santo tem nos permitido experimentar de valores que não são valores simplesmente desse tempo, mas são valores eternos, valores que eram, que é e continuarão a ser. Senhor, eu te peço um milagre, que o Senhor continue falando com cada adolescente, Senhor, com cada jovem, quer seja acampante, equipante, mas que os nossos corações, Senhor, possam entender e continuar nessa consciência de que nós como cristãos, Senhor, fazemos parte de um reino que serve. E esse reino que serve, Senhor, é um reino que para existir precisa ser liberto das cadeias, das amarras do inimigo das nossas almas. Senhor, abençoa cada um aqui e que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando conosco através dos tempos de louvor, dos tempos de música, das brincadeiras, Senhor, dos GRs. Paizinho, continua falando ao nosso coração. Eu tenho certeza, Pai, que quando um povo clama pelo Teu nome, o Senhor se faz presente. Quando um povo se reúne no Teu nome, o Teu Espírito Santo continua falando. Cuida de cada adolescente, nos dá ainda um resto de dia na Tua santa e preciosa paz. E coloca no mais profundo do nosso coração que nós somos chamados para servir. Em nome de Jesus, assim que nós te oramos e te agradecemos, aplauda ao Senhor.